A maldita escravidão. A história do Brasil foi construída por mãos acorrentadas, com muito sangue de índio e de negro derramado, sobretudo com escravidão, violência, genocídio, diáspora e muitas guerras e revoltas. Os verdadeiros donos desta terra eram os nativos, chamados de índios, que foram enganados, escravizados e dizimados pelos portugueses. E o negro, diferente do que muitos insinuam, também nunca aceitou sua condição de escravizado. É desde o século XVII, na África, que a princesa Aqualtune e a rainha Nzinga, ou Ginga, já lutavam com os europeus contra a escravidão dos seus povos. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos foram trazidos para cá, amontoados nos porões dos navios negreiros, em condições desumanas. Muitos sequer resistiam à viagem, sem contar a intenção do colonizador, que de todas as formas tentava arrancar a humanidade desses homens e mulheres, que muitas vezes eram de descendência nobre, em suas terras. Eram trazidos para realizar trabalho escravo, principalmente nas plantações de cana e posteriormente nas de café, sob todo tipo de castigo, tortura e violência. E quando não estavam na labuta, eram mantidos presos nas malditas senzalas. As senzalas eram compostas de africanos de diferentes regiões, na tentativa de dificultar a comunicação, a identidade e a união entre eles, para que os seus senhores pudessem comandá-los facilmente. O tiro saiu pela culatra. O negro manteve não só a sua fé, mas também as suas culturas, que se miscigenaram. E o que houve foi a junção e o fortalecimento de um povo, criando uma identidade genuinamente afro-brasileira. Numa dessas misturas surgiu uma luta mortal, que era disfarçada de dança para tirar a atenção dos feitores, que guardavam as celas. E ansiando por liberdade, o negro desferia um golpe certeiro, inutilizando o seu oponente e fugindo. Na fuga, era perseguido pelos capitães do mato, que tinham o trabalho de recapturá-lo. Ao relatar aos seus senhores o fracasso, os capitães diziam que não era possível capturar os negros da capoeira, que os venciam com golpes e pontapés. Capoeira é vegetação rasteira, mato ralo, roçado. E os fugitivos se refugiavam em locais de difícil acesso, construindo choupanas, chamadas de mocambos. Assim nasciam os quilombos, abrigo de guerreiros na língua quimbundo. No Brasil, a maior resistência contra a escravidão foi o Quilombo dos Palmares, chegando a ter uma população de quase 20 mil pessoas. Além de negros, havia também mestiços, indígenas e brancos, chegando até a abrigar alguns holandeses, que foram derrotados na tentativa de tomar Pernambuco. O maior líder do Quilombo de Palmares foi Rei Zumbi, homem que mais lutou por liberdade e igualdade nesse país. Palmares resistiu o quanto pôde aos ataques do Império, mas mesmo sendo destruído pelos infames bandeirantes, encorajou muitas outras revoltas e também novas lideranças, como a Revolta dos Malês na Bahia, com um efetivo de quase 600 negros, em sua maioria muçulmanos, que lutavam pela abolição e para tomar o poder no Nordeste.
a independência da Bahia, onde a pescadora e marisqueira Maria Felipa liderou em Itaparica um grupo de 200 pessoas que queimaram 40 embarcações portuguesas que cercavam a ilha. A contribuição do jangadeiro Chico da Matilde, o Dragão do Mar, impedindo o tráfico negreiro e ajudando a província do Ceará a abolir a escravatura 4 anos antes da Lei Áurea. As ações da ex-escrava, filha de uma negra escrava e seu senhor, Adelina, a charuteira, lá no Maranhão. A perseverança do patrono da abolição Luiz Gama, filho de negra, livre e fidalgo, vendido pelo próprio pai aos 10 anos para pagar dívida de jogo, que aprendeu a ler no cativeiro e conquistou sua alforria após provar que nasceu livre. E assim defendeu e libertou muitos irmãos e irmãs negras, como advogado da liberdade. A revolta da Chibata, do marinheiro João Cândido, que junto de seus colegas tomou o controle dos encouraçados São Paulo e Minas Gerais, apontando seus canhões para a Baía de Guanabara, conseguindo o fim dos maus-tratos físicos a marinheiros negros e a igualdade de direitos entre os soldados da Marinha do Brasil. As incursões de Benedito Meia Légua e seus insurgentes no Espírito Santo, libertando dezenas de escravizados. A Guerra dos Farrapos no sul do país, a Inconfidência Mineira de Tiradentes, a Inconfidência Baiana e a Guerra de Canudos de Antônio Conselheiro, entre tantas outras oposições contra o sistema. Considerando tudo isso, agora vamos nos aprofundar no movimento abolicionista em São Paulo, mais precisamente na cidade de Santos. E quem vai contar essa história pra gente é um malandro que viveu tudo isso. Salve, seu Zé! Meu nome é Zé da Praia. Eu nasci no Recôncavo Baiano, lá em Santo Amaro da Purificação. Em 1800 e alguma coisa, nem sei. Também o escravo nem tinha direito a registro. Fui enviado, ainda muito jovem, para a Guerra do Paraguai. É claro que os senhores de engenho não iriam mandar os seus fidalgos para os campos de batalha. Então mandaram nós, os escravizados. E fomos nós que vencemos aquela guerra. Após a vitória, fomos à capital, Rio de Janeiro, cobrar o que o governo havia nos prometido: a alforria e terras para iniciar uma nova vida. As terras não nos deram, e assim ocupamos os morros e surgiram as favelas. Mas a carta de alforria eles não puderam nos negar. Afinal, éramos heróis nacionais. Eu vivia no cais. Consegui construir um saveiro e com ele levava mantimentos, encomendas e até pessoas entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. Eu amava a minha vida entre o cais, o mar, as praias, navegando, contemplando a natureza e louvando meus orixás. Também gostava muito de ir ao morro, ver a minha gente, gente da minha cor, gente que mantinha viva as manifestações africanas no Brasil. E como um bom malandro, era apaixonado pela noite boêmia da cidade maravilhosa. O cais era lugar perigoso, onde transitavam marinheiros, trabalhadores, foragidos, negros e mestiços. E era ali que podíamos praticar a luta
que eu aprendi lá na minha senzala e me salvou da morte tantas vezes na guerra e nas noites escuras do rio. Ali pude transmitir os ensinamentos que recebi dos mais velhos e assim também muito aprender. Pelo porto chegavam informações de todo o país e numa dessas conversas de bar entre marinheiros eu ouvi um nome muito familiar: Eugênio Van Swiete. Eugênio era um negro pernambucano, destemido, que serviu comigo na Guerra do Paraguai como marinheiro imperial. E agora havia se instalado na tão falada Canaã dos Negros, a cidade abolicionista de Santos, na província de São Paulo. E lá, os marinheiros diziam que Eugênio intrigava os escravocratas com seus discursos inteligentes e ofensivos, e sua rebeldia e fama corria os quatro cantos. Fiquei motivado a ver de perto toda essa revolução. Armei a vela do meu saveiro e fui em direção ao litoral da Baixada Santista. Chegando lá, achei muito estranho a grande população de negros e mestiços que andava pelas ruas da cidade. Depois, eu pude entender, pois vivenciei as mais belas histórias do movimento abolicionista do Brasil. Hoje, convido vós misseis para embarcarem comigo nessa viagem até a cidade de Santos e percorremos novamente os caminhos da liberdade para revivermos essas histórias. Ao aportar no cais do Porto de Santos, logo avistei a igreja de Santo Antônio do Valongo, local que diziam ser esconderijo inicial dos negros fugidos das fazendas de São Paulo. Negros que eram libertos pelos caifazes. Caifazes era um grupo de homens vestidos de branco, montados a cavalo, comandados por um homem branco que invadiam as fazendas, derrotando os feitores e capitães do mato e libertando os escravizados. Depois, escoltavam os negros até o sítio da Ressaca, a uma casa antiga, com inscrição ainda na porta de 1719, local de descanso e passagem. Dali eles seguiam pela calçada do Lorena, antiga estrada de pedra, em desuso naquela época, por conta dos transportes de carga serem feitos de trem. Por esse trecho chegavam até Cubatão, onde contornavam a alfândega, vindo por dentro da mata. Alguns grupos seguiam para o Vale do Quilombo, mas a maioria ia para a Igreja do Valongo, onde existia um caminho subterrâneo ligando a Igreja do Valongo à Igreja do Rosário. Caminho este que era usado pelos padres e cidadãos santistas para se abrigarem e se refugiarem dos ataques de piratas. Os negros, então, através dessa passagem secreta, chegavam na Igreja do Rosário e, na calada da noite, conseguiam sorrateiramente chegar até o barracão de Quintino, no quilombo do Jabaquara. Fato esse que rendeu um dos poemas do rapaz Vicente de Carvalho. Aqui na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, acontecia missas rezadas pelos negros cristãos. A igreja foi construída pelos próprios negros, que não podiam frequentar os recintos católicos sagrados junto aos brancos. Aqui era ativa
a Irmandade dos Homens Pretos, e também era refúgio para todo escravizado que fugia dos maus tratos e violências dos seus senhores. E quando morria um irmão preto, era ali que ele era enterrado. Seguindo nosso caminho, a alguns metros, podemos ver a famosa cadeia véia. O local funcionou como cadeia, tribunal do júri, Câmara de Santos, sendo palco das discussões mais calorosas sobre abolição e república. E como quartel, abrigou as tropas brasileiras que foram para a Guerra do Paraguai e depois virou posto médico aos feridos dessa mesma guerra. A cadeia era famosa pela visita de D. Pedro I e alguns anos depois pela presença da princesa Isabel e seu esposo, o Conde Deu, que diziam ser capoeirista como eu. Como eu não, né? Mas praticante. É muito contraditório que esse mesmo local depois tenha servido para encarcerar quem lutou por liberdade. Mas isso é uma outra história. Lembro que estava bem aqui, quando ouvi aplausos vindo de um prédio ao lado, imóvel muito pitoresco, por sinal, o Teatro Guarani. Ao adentrar no Guarani, presenciei em seu tablado uma cena sem igual. Acontecia uma conferência abolicionista no qual José do Patrocínio entregou publicamente cartas de liberdade a uma dezena de escravizados, agora livres, impulsionando violentamente a guerra contra o escravismo. Os que compunham o movimento abolicionista enalteciam os nomes de José Bonifácio e Luiz Gama, precursores da causa. Bonifácio libertou seus escravos já em 1820, na chácara Outeirinhos. E Luiz Gama, advogado autodidata, conseguiu libertar centenas de cativos com a brecha que encontrou na Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro. No Teatro Guarani, conheci um português de nome José Teodoro dos Santos Pereira, mais conhecido como Santos Garrafão. Garrafão porque era baixinho e rechonchudo. Ele vivia maritalmente com a nega liberta Brandina Fiuza, afamada cozinheira que dirigia uma casa de pasto de propriedade deles na Rua Setentrional, hoje em dia a Praça da República. Brandina era braço direito de Garrafão e de todos os abolicionistas, sendo muito procurada no socorro de negros, fornecendo abrigo, comida, roupa e remédio aos foragidos. No sítio do casal, funcionava um engenho que produzia cachaça, vendida por Garrafão na ponta da praia, como ele me contou. Na produção, ele empregava os negros fugidos, os oferecendo trabalho remunerado. Esse local, mesmo sendo muito mais de passagem, encaminhando os fugidos aos quilombos, principalmente ao quilombo do Jabaquara, também é considerado um dos 3 quilombos da cidade, o quilombo de Santos Garrafão. Comentei com Garrafão que tinha vindo a Santos encontrar um amigo que servia comigo na Guerra do Paraguai. E ele logo disse: Eugênio Van Suíte, não é? Ele é um dos meus pares nessa luta árdua a favor dos injustiçados. E com orgulho me contou de uma passagem numa conferência a favor da independência no Teatro Rink, onde discursava o orador fervoroso Campos Salles,
quando foi advertido por Eugênio Van Swiete, que o chamava à consciência de que um republicano não podia ser dono de escravos, seguido e apoiado por Silva Jardim, o que resultou no compromisso de Salles libertar seus escravos, sendo ovacionado e transformando o momento em verdadeira apoteose. Foi quando que, por coincidência, se é que elas existem, encontramos Eugênio, que voltava de um dos seus discursos no Largo do Rosário. Após se recuperar da surpresa e me ver, veio o abraço fraterno. "Temos muito que conversar, Zé", disse ele. E eu respondi: "Tô vendo". Nesse momento, o Garrafão sugeriu a Eugênio: "Precisamos levar o Zé da Praia para conhecer o quilombo do Jabaquara do amigo Quintino". E assim, lá fomos nós. Quando cheguei no quilombo, fiquei espantado com a extensão do barracão no sopé do morro, que abrigava milhares de negros fugidos. E veio nos receber o chefe Quintino. Momento marcante para mim, que pude numa longa conversa conhecer sua história. Contou-me Quintino de Lacerda, que nasceu em Itabaiana, Sergipe, escravo de Major Antônio dos Santos Leite, e foi vendido aos 19 anos, sendo enviado à cidade de Santos. Tornou-se escravo doméstico e cozinheiro do senador republicano Lacerda Franco, e pôde estudar junto das filhas de seu senhor, vindo a ser liberto após 8 anos de servidão. Por seu carisma e espírito de liderança, Quintino, através da influência de Lacerda Franco, se tornou a ponte entre a fidalguia contra o escravagismo e a comunidade negra da época. O Quilombo do Jabaquara foi fundado em 1882 e seus idealizadores foram Américo Martins e Xavier Pinheiro, que fizeram uma grande reunião secreta meses antes numa antiga chácara na quadra Mauá, hoje onde é a Praça José Bonifácio, na casa de Francisco Martins dos Santos, com a presença de vários abolicionistas, inclusive de Santos Garrafão. E eles decidiram a criação do refúgio, que se instalaria atrás das terras de Matia Costa e Benjamin Fontana. Foi Américo Martins que se lembrou do nome de Quintino, por ser conhecido como homem de confiança de Lacerda Franco. Quintino aceitou o convite na mesma hora e no dia seguinte se apresentou no Jabaquara, orgulhoso de sua missão e sendo empossado com alguma solenidade diante dos pretos reunidos para comandar o Reduto Livre, que a própria polícia local apoiava secretamente. E a missão não era só dar abrigo aos que chegavam, mas também muitas vezes ir libertá-los e defendê-los no percurso até o quilombo. Por várias ocasiões o guerreiro Quintino disse que selava seu cavalo branco, pegava em armas e subia a Serra do Mar para afugentar capitões do mato que perseguiam os negros fugidos. Em ocasiões oportunas, Quintino e seus homens acampavam na raiz da Serra do Mar, junto a Cubatão, e no alto, perto de São Bernardo, próximo à fazenda Ponto Alto, num lugar chamado Zanzalá, completando o trabalho dos Caifás de Antônio Bento. Recebiam 10, 20, até mais negros fugidos das fazendas paulistas, que chegavam até eles famintos e seminus. O governo mandava tropas para a Ponte do Casqueiro
impedir a passagem. Porém, muitos sargentos deixavam de cumprir seu papel, fingiam que não viam, avisavam com antecedência os que desciam a serra, e esses faziam os percursos embarcados em canoas, vindo por água até Santos, contornando o obstáculo. Os abolicionistas paulistas Antônio Bento e Joaquim Bicudo estavam sempre em contato com o Garrafão, que transmitia as informações codificadas, tratando os números de escravos como rolos de fumo e assim deixando ciente os protetores santistas. Certa vez, um batalhão chefiado pelo major Dom Joaquim Baltazar da Silveira veio com o propósito de aniquilar o Jabaquara. Porém, o major tinha sido colega de Américo Martins na escola militar e, após Martins ter lhe conscientizado do propósito, Dom Joaquim desistiu e passou também a proteger o quilombo. O quilombo contava com esforços e ajudas de todos que eram a favor da libertação. Contribuíam com dinheiro, comerciantes forneciam mantimentos a pedido de Quintino e moradores chegavam até abrigar fugitivos, lhe dando trabalho remunerado em seus sítios. Garrafão e Eugênio me colocavam a par de tudo. A campanha abolicionista contava com movimentos como a Sociedade Abolicionista 27 de Fevereiro de Major Xavier Pinheiro. Também havia a Boemia Abolicionista, que funcionou de 1881 a 1888. Valente agremiação da juventude local, em que Eugênio Vansuit fazia parte. A imprensa era abolicionista também, contando com o Diário de Santos, que não dava trégua aos escravocratas, e com jornais como o Piratini, dirigido por Guilherme de Melo e Antônio Augusto Bastos, publicando artigos pela libertação imediata dos escravizados, como os de Vicente de Carvalho, Silvério Fontes, Constantino Mesquita e outros. O movimento abolicionista contou com uma importante participação das mulheres, como a da santista Dona Ana Bem-vinda Bueno de Andrada, esposa do conselheiro Martim Francisco, que fundou em São Paulo, no ano de 1870, a primeira sociedade libertadora, a Sociedade Feminista A Emancipadora, especializada na libertação de mulheres escravizadas. Pude comprovar de fato que a cidade fazia jus a tudo que tinha ouvido. Mas nem tudo era um mar de rosas. Se existia luta, era porque existia resistência por parte de muitos burgueses, traficantes e empresários que lucravam com a escravidão. Nos despedimos do comandante Quintino de Lacerda e, por sugestão dele, que achava que eu deveria ver a minha cultura sendo preservada, Eugênio e Garrafão me levaram a outro lugar de resistência bem perto dali. Aqui na encosta do Monte Serra, ao lado do Morro do Bufo, era onde ficava o quilombo do Pai Felipe. Aos domingos, o líder Felipe, negro astuto, mas com já certa idade, abria seu refúgio aos abolicionistas, os tratando com grande cortesia e lhes contando histórias das fazendas, enquanto sua gente dançava ao som do tambaque, dança com pandeiro e chocalho, cuja cadência fazia os negros robustos e as negras encantadoras bambolear o corpo, maniando as cadeiras, picando o pé, fazendo um círculo vagaroso até se encontrar os pares, que se esbarravam numa proposital umbigada certeira, cheia, fazendo o corpo dar meia volta,
A dança era acompanhada de cânticos nos quais a última sílaba da rima era muito prolongada, repercutindo nas matas. Quando a dança cessou, pai Felipe mandou servir quentão a todos. Felipe era um negro de tino aguçado e comandava com muita prudência seu povo. Viviam embrenhados numa porção de mato, estrategicamente encoberto de vistas perseguidoras. Trabalhavam no corte da madeira para a lenha e para a construção, e também confeccionavam chapéus de palha para vender. Pai Felipe me revelou que chegaram até o quilombo do Jabaquara após uma fuga em massa liderada por ele, lá do engenho de Nossa Senhora das Neves. O rei batuqueiro, como era conhecido, pois diziam ser de linhagem nobre, descendente de reis africanos, posteriormente decidiu se estabelecer na encosta do Monte Serrato com sua própria gente, refugiado em seu próprio quilombo. Pai Felipe fez sua última apresentação pública no dia 13 de maio de 1888, quando foi proclamada a abolição, tomando as ruas da cidade de Santos com seus quilombolas numa tremenda festa de batuque e dança, comemorando a liberdade de seu povo. Parafraseando Júlio Conceição, eu digo: quando se falar em abolição no Brasil, não se poderá deixar de dizer que ela foi obra exclusivamente popular, principalmente paulista e muito santista. Foi bom percorrer esses caminhos da liberdade com vós, vocês. Meus amigos e minhas amigas, agora eu vou-me embora, buscar por essa cidade, ver se tem capoeira, conhecer os mais famosos capoeiristas daqui. Axé. E eu queria falar um pouquinho do que a capoeira representa na minha vida. Mas para falar de capoeira eu preciso plagiar uma frase do meu mestre, que é: a capoeira é a expressão máxima de um povo. Bom, o que é a mulher na capoeira, né? Eu acho que a mulher na capoeira, ela é uma representação de luta, de ganhar o seu espaço como em outros lugares na sociedade. E a capoeira, ela é uma ferramenta. Então, ser mulher dentro da capoeira e fazer diferença é estar, né, no dia a dia, buscando, estudando e fazendo diferença para que a gente conquiste cada vez mais o nosso espaço. Faço parte do grupo Capoeira Angola Quilombola, tenho 21 anos, faço capoeira desde 5 anos de idade. Eu tenho uma filha de 1 ano que se chama Yara. Eu espero que ela cresça nesse mundo da capoeira, assim como eu cresci, assim como eu aprendi a amar desde criança. E eu espero que ela siga nesse mundo tão disciplinado, que passa essa libertação pra gente, que a gente tenha a oportunidade de conviver com outras pessoas. E eu espero que ela siga esse caminho e se torne uma grande referência para muitas pessoas. Gostaria de dizer que a representação das mulheres na capoeira é muito importante. A capoeira é uma arte que também formou mulheres como mestras, mas precisa continuar conquistando o seu espaço dentro dessa arte maravilhosa. Mãe África.
levaram seus filhos, maldita diáspora. Mãe África, Mãe África, levaram seus filhos, maldita diáspora, maldito navio e maldita escravidão. Um país foi construído com sangue de índio, com sangue de negro. Derramados pelo chão. Mãe África, Mãe África, levaram seus filhos, maldita diáspora. E princesa Aqualtune e rainha Ginga, que saudam ao rei Zumbi, Zumbi dos Palmares. Uma força nasceu contra a opressão, e os planos dos brancos foram pelos ares. Mãe África, Mãe África, levaram seus filhos, maldita diáspora. E bendita capoeira, arma que nos libertou. Nasceram os quilombos, a abolição começou. Mãe África, Mãe África, levaram seus filhos, maldita diáspora. E depois de tanta luta, acabou a escravidão. Proclamação da República e a capoeira foi traída, posta na marginalização. Mãe África, Mãe África, levaram seus filhos, maldita diáspora. Cultura de resistência, hoje é esporte, é educação. Despertando a
a consciência de toda a nossa nação. Mãe África, Mãe África, salve Eugênio Vansuíte e salve seu Zé da Praia, Quilombo do Pai Felipe, Garrafão e Jabaquara. Mãe África. Dona Maria desceu, calada na cabeça, pra matar a minha sede, antes que o dia amanheça. A polícia chegou, eu vadiando na beira do mar, maré, maré, maré encheu, maré vazou, maré encheu, eu vadiando na beira do mar, maré, maré, maré encheu, maré vazou, maré encheu, eu vadiando na beira do mar, maré encheu, maré vazou, maré encheu, eu vadiando na beira do cais, maré, maré. Maré encheu, maré vazou. Os mais velhos já diziam, eu não quis acreditar. Mulher bota homem na cadeia.